Olá, bom dia. Bem-vindos à Introdução à Economia, aula 26, última aula aqui com a gente, aula de revisão. Nós já, semana passada, acabamos a última aula com a matéria toda, com a parte de economia brasileira, e eu vou fazer uma revisão. Então, eu estou aqui pronto para responder perguntas, qualquer dúvidas, a qualquer momento vocês podem... É só falar, só levantar a mão. Mas em todo caso eu vou preparando. Eu já preparei uma revisão cobrindo os pontos principais que eu acho que podem cair na prova. E eu vou fazer isso. A prova será sábado que vem, mesmo esquema da prova passada, da primeira. Qualquer dúvida, vocês têm que entrar em contato com o monitor, porque ele daí tem todas as informações sobre a prova, como é que você faz, como é que acessa, quais os prazos, qual o horário, plataformas, etc. Vamos olhar, eu vou entrar no SIGA agora, e a gente olha o e-mail do monitor. E outra coisa para ver com ele também é as aulas que a monitoria dá. A monitoria prepara umas aulas de revisão para a prova que são muito boas, eles põem muito esforço para preparar essas aulas, então vale a pena ver isso. E aí eles vão dizer que horas que é também, que plataforma, como é que faz para acessar. Então vamos ver, entrar no SIGA só para ver essas coisas. Tirar essa barra daqui. Então, está aqui o SIGA, Introdução à Economia. Então, está aqui, ó. Com isso, com essa aula hoje, daí a gente já acaba toda a matéria, tem as aulas de monitoria e tem a prova final que vai completar isso aqui tudo. Então, e aqui está logo no começo o monitor, o Pedro Henrique Moreira, e o e-mail dele. Então, use isso se você precisar saber. E tem os outros jeitos de falar com ele que vocês também devem ter. Mas se precisar, aqui o e-mail dele. E vocês podem tirar qualquer dúvida sobre prova. Nós fizemos o controle número 3 na sexta-feira. A correção disso deve sair eventualmente essa semana. De novo, quem faz isso é o Pedro. Qualquer informação sobre isso é com ele. Ok. Vamos lá. Vamos ver revisão para a prova. Deixa essa barra daqui, peraí. Opa. Vou mudar isso aqui. Agora está correto. Vamos lá. Então, isso não está necessariamente em ordem, mas são assuntos da matéria que pode cair na prova. Então, esse aqui é da unidade 5, aquela unidade sobre produção e crescimento, poupança, sistema financeiro, e é o mercado de fundos de empréstimos. Então, esse é um mercado como qualquer outro, é isso que a gente estuda em Introdução à Economia, mercados, e o bem específico nesse caso é empréstimos, crédito, né? Então, dinheiro, você quer dinheiro emprestado, seja para consumir alguma coisa, seja para investir.
Então, toda a sociedade capitalista, até as não capitalistas, tem que ter alguma forma de poupanças virarem investimento. E o que faz isso é esse mercado de fundos de empréstimos. Então, como qualquer mercado, tem o preço do bem, e o preço a gente chama de taxa de juros. Então, eu empresto para você R$10.000 e tem uma taxa de juros que é o preço desse empréstimo. Vamos abstrair da inflação aqui, a gente não precisa dessa complicação. Então, como qualquer mercado, tem ofertantes, tem demandantes. Quem são os ofertantes nesse caso aqui? Os ofertantes são aqueles que poupam. Todo mundo que poupa, indivíduos, firmas, próprio governo poupa e pessoas no exterior poupam e podem ofertar aquele dinheiro no seu país. Então, esses são os ofertantes. Quem demanda são pessoas que precisam de dinheiro para realizar investimentos. Uma fábrica vai expandir, uma fazenda vai plantar, uma firma vai contratar, você quer comprar uma geladeira, sua avó quer comprar um carro, então precisa de dinheiro emprestado. Então, oferta e demanda, como sempre. Oferta negativamente inclinada, demanda positivamente inclinada. Quanto mais altos os juros, mais caro que é pegar dinheiro emprestado, menos demanda tem, porém mais oferta tem. Oferta cruza com demanda, isso dá juros de equilíbrio, e a quantidade de equilíbrio, que está mostrado aqui no gráfico, RE e QE. E aí o que a gente faz, tipicamente, a gente mostra que as características do mercado é que o equilíbrio se dá quando as curvas se cruzam, o que quer dizer que se você estiver fora do equilíbrio, existem forças que empurram você para o equilíbrio. Então, para mostrar isso, vamos botar a taxa de juros primeiro abaixo da taxa de juros de equilíbrio. Então, o crédito está barato tomar dinheiro emprestado, e se está barato, tem muita gente que quer. Então, você tem essa quantidade de gente aqui, com essa quantidade de dinheiro sendo demandado. Só que, como o juros está barato, pouca gente quer emprestar. Muita gente queria emprestar, ofertar essas poupanças, chega e diz assim, não, papai, não vale a pena para mim fazer isso. O próprio banco pode dizer, o juros está tão baixo, eu não vou ganhar muito dinheiro emprestando esse dinheiro, então eu vou emprestar menos. Então, tem um excesso de demanda. Aí, como sempre, se tem um excesso de demanda, isso quer dizer que tem muita gente querendo empréstimo a essa taxa de juros, mas pouca gente ofertando. Então, tem uma demanda não atendida. Com isso, o que pode acontecer, alguns demandantes falam, mas eu estou disposto a pagar um pouquinho mais do que R1. Eu pago um pouquinho mais. Então, R1 sobe, aí aparecem mais fundos sendo ofertados, e assim por diante, até você chegar em RE. Então, isso acontece naturalmente, não precisa fazer nada, o governo não precisa fazer nada, nem precisa fazer nada, essas forças levam a taxa de juros de equilíbrio. E uma vez que chega na taxa de juros de equilíbrio, nada muda, isso fica parado, essa definição de equilíbrio, que nada muda. E a mesma coisa pode acontecer se a taxa de juros estiver muito cara. Nesse caso, é análogo ao anterior, só que contrário. Agora tá muito caro tomar dinheiro emprestado, pouca gente quer. A essa taxa de juros, muita gente quer emprestar. Então, tem muitas ofertas, mas poucas pessoas tomando essas ofertas. E aí, o que acontece é que alguns ofertantes vão dizer, mas tá bom, então fazer uma oferta, fazer uma promoção de juros especial, só esse sábado, só esse tipo de coisa. E daí vai baixando a taxa de juros, daí vai aparecendo mais gente para tomar dinheiro emprestado, abaixa mais, e assim por diante, até chegar na taxa de juros de equilíbrio. E no equilíbrio, para. E aí, o que a gente faz tipicamente nesse tipo de análise é fazer uma estática comparativa. A gente diz, tá bom, então estamos aqui no equilíbrio, mas aí vem um choque, vem alguma coisa de fora que muda. Alguma daquelas variáveis ceteris paribus que a gente tem. Então,
isso acontece aqui. Então, temos 3 exemplos aqui. Esse primeiro exemplo aqui é um déficit fiscal. Então, déficit fiscal quer dizer o quê? Quer dizer que o governo está gastando mais do que ele tem dinheiro. Então, o governo tem que pagar contas, tem gastos públicos, tem um monte de coisa que o governo tem que fazer. Ele financia isso arrecadando dinheiro de impostos, mas pode ser que ele, inclusive é muito provável, que ele está gastando mais do que ele arrecadou. Então, ele tem um déficit fiscal. É isso que quer dizer. Como é que ele faz? Uma das opções seria imprimir dinheiro. Isso é muito ruim, isso gera inflação. Geralmente, a gente tem várias formas de evitar que os governos possam fazer isso. Bancos centrais são independentes e vigiam. A imprensa está de olho, a sociedade está de olho. Então, estou supondo, não pode imprimir dinheiro. Então, o que daí o governo vai fazer? O governo vai dizer assim, então eu vou tomar dinheiro emprestado. Se eu gastei mais do que eu arrecadei, vou pegar dinheiro emprestado. Então, o governo vende títulos. Ele chega assim, tipo o Tesouro Direto, diz assim, eu vendo esse título do governo e eu pago uma taxa de juros, a Selic, aqui, e esses títulos são bem aceitos pelo mercado, porque o governo tipicamente não quebra, não é bem verdade, mas existe esses títulos, a gente tem uma boa probabilidade de eles serem pagos de volta, e os juros é bom, e esses títulos são garantidos por várias leis. Então, aí as pessoas dizem, então eu vou comprar, eu ia gastar esse dinheiro, ou eu ia botar esse dinheiro nos bancos, e a minha poupança ia virar oferta, mas agora o governo está abocanhando parte disso. Então, está reduzindo a oferta de poupanças que iam para o mercado de fundos emprestáveis. Então, com isso, a gente chama isso de crowding out. Crowding out em inglês quer dizer que está como é que diria em português? Crowding out é quando tem tanta gente num quarto que algumas pessoas são forçadas a sair. O governo está abocanhando parte dessas poupanças que iam para o mercado de fundos emprestáveis. Então, o efeito aqui no gráfico é que a oferta de poupanças diminuiu, ela deslocou para a esquerda. Então, o governo pegou parte das poupanças, reduziu a oferta, deslocou a curva de oferta de poupanças, e com isso tem menos poupanças sendo ofertadas, menos crédito sendo ofertado. Isso faz com que a taxa de juros suba e a quantidade de crédito transacionado reduza. Então, esse é um exemplo do que poderia acontecer aí. E a prova pode ter alguma pergunta desse jeito, né? Outro exemplo aqui, o governo está oferecendo incentivos fiscais. Então, o governo oferece incentivos fiscais que tornam o investimento mais barato. Então, o governo diz assim, qualquer fábrica que ampliar, qualquer fazenda que contratar mais, ou firma que contratar mais gente, qualquer negócio que contratar mais gente, aí vocês vão ter que pagar menos imposto no ano que vem. Aí, as firmas, as fábricas, os agentes econômicos vão dizer assim, eu estava planejando investir, então eu fazia parte dessa demanda por crédito, mas agora, com esse incentivo, eu vou investir mais ainda. Porque tem esse incentivo, tem pagar menos imposto. Então, deslocou a curva de demanda por crédito para a direita. Então, deslocou para a direita e, com isso, a taxa, com maior demanda, a taxa de juros subiu e a quantidade de crédito transacionado no mercado de fundos de empréstimos subiu. Então, esse é o segundo exemplo de um choque, uma estática comparativa aí. E, finalmente, um terceiro exemplo é um estímulo do governo, parecido com o anterior, só que agora é um estímulo não para investimento, mas um estímulo para poupança. O governo diz assim, se você botar dinheiro na caderneta de poupança, vai ter uns juros melhores, vai ter condições melhores, ou alguma coisa, vai ganhar um prêmio. O governo costuma fazer esse tipo de coisa para estimular a poupança. Por que o governo faria isso? Porque esse efeito aqui, aumentou a oferta de poupanças. Ao estimular a poupança, o governo faz com que desloque a curva de oferta de poupanças e aí os juros vai cair
e a quantidade emprestada vai aumentar, vai ter mais investimento acontecendo. Então, talvez não precisasse fazer isso com o gráfico, podia fazer só na sua cabeça, às vezes é meio lógico, mas às vezes não é, às vezes tem umas coisas difíceis de visualizar e o gráfico ajuda a fazer isso. Então, esse é o primeiro tema, a prova pode ter esse tipo de pergunta. Vamos passar para o segundo aqui. Eu separei esse aqui de, na verdade, 4, economia monetária. Então, foi um dos primeiros temas que a gente fez depois da primeira prova. Então, economia monetária sobre dinheiro, moeda, seu papel na economia, para que serve moeda, como é que ela surge, qual que é a oferta de moeda, esses temas aí. Então, eu pus em vermelho, esses são temas que já caíram em provas no passado. Então, um tema que pode cair é sobre o papel de bancos centrais. A gente viu isso, o Banco Central, a autoridade monetária, que a gente chama às vezes. O Banco Central é um órgão do governo que cuida da política monetária, vários aspectos da política monetária. Então, função do Banco Central: coordenar, fiscalizar, socorrer, garantir a solvência do sistema bancário como um todo. E ele faz várias coisas, mas uma das coisas que ele faz, talvez a coisa mais importante para nossos efeitos aqui, ele regula a oferta monetária, a oferta de dinheiro. Então, ele decide e controla quanto dinheiro está sendo criado. Governos criam dinheiro de várias formas, a gente já viu durante as aulas, vamos ver aqui de novo. Mas tem que ser feito com muito cuidado, porque se você fizer demais, gera inflação, perde o valor, o valor do dinheiro cai. E, como a gente viu, a gente falou bastante sobre isso nas aulas, existe uma tentação muito grande do governo de criar dinheiro, de aumentar a oferta monetária. Porque tem todo mundo pressionando o governo por bens, por privilégios, por transferências, por diversos tipos de serviços. E o governo são seres políticos, eles têm que se legitimar, têm que ganhar eleições e então ficar no poder. Então eles têm uma tentação muito grande a imprimir dinheiro, a aumentar a oferta monetária. Então precisa de esquemas, regras, instituições que controlem isso. E ter um banco central forte, de preferência independente, mas se não for independente do governo, pelo menos forte, vigilante, competente, ajuda a fazer isso. E o Brasil, em geral, tem. Um exemplo do que pode acontecer quando não tem é o que a gente tinha antes de 94, com inflação, hiperinflações, inflações recorrentes, e a gente viu os custos que tinha isso. E outra coisa que o governo faz, o Banco Central faz, é fixar a taxa básica de juros. Então, ele cuida dos juros. E esse é um outro jeito de controlar a oferta monetária, aumentando os juros. Muita gente deixa de gastar e poupa aquele dinheiro, põe o dinheiro justamente para render aqueles juros, e com isso reduz a oferta monetária. Então, é um instrumento muito efetivo que o governo tem de reduzir a inflação, e a gente falou bastante sobre isso. Então, eu disse, ótimo, então por que não pisa nesse freio e reduz a inflação? É que quando pisa no freio, quando aumenta a taxa de juros, isso reduz o nível de atividade da economia. É exatamente o que a gente acabou de ver aqui. Quando a taxa de juros aumenta, menos fundos emprestáveis são emprestados, e aí isso reduz a atividade na economia, esfria a economia, gera desemprego, gera menos consumo, e é doloroso para a economia. Então, tá. Como é que bancos centrais controlam a oferta de moeda? Emissão de moeda, mas como eu falei isso, tipicamente o ideal é que o governo só reponha a moeda que está sendo gasta, ou reponha a quantidade de moeda básica que a economia precisa, geralmente seguindo uma regra simples de aumentar tantos por cento ao ano. O ideal seria isso, sem muita ingerência do governo na emissão de moeda. Aonde o Banco Central pode mexer mesmo, um jeito que ele faz muito, isso tipo de coisa que pode cair na prova, na regulação bancária. Então, tem o Banco Central, ele vigia os outros bancos.
E ele estabelece as regras pelas quais os bancos têm que agir. Então, o sistema financeiro tem um monte de regras e o governo tem que ficar sempre vigilante, porque sempre dá problema esse setor. E aí, dessas regras, aqui é importante para a gente aqui, é essa ideia de reservas compulsórias dos bancos. Como é que é isso? Bom, os bancos estão lá, as pessoas, as firmas, os grupos, todos, quando eles recebem sua renda, consomem parte da renda e parte resolvem poupar. Então, em vez de botar embaixo do colchão, essa poupança eles vão para os bancos e depositam esse dinheiro no banco. E o resto da renda, antes de consumir também, eles fazem depósitos nos bancos. Então, os bancos recebem esses depósitos, mas os donos do dinheiro são os donos do dinheiro. Eles podem, a qualquer momento, vir e fazer saques, né, tirar o dinheiro. E os bancos sabem disso. Mas aí eles percebem que, como eles têm milhares de correntistas, de depositantes, nunca acontece desses depositantes virem ao mesmo tempo. Então, sempre tem uma quantidade desses depósitos que fica parada. E aí os bancos percebem que dizem, vamos, em vez de deixar isso parado, então, do 100% que foi depositado, só 20% que eu preciso a cada dia para que as pessoas venham retirar esse dinheiro, os outros 80% eu poderia emprestar e ganhar juros. E isso não é errado, isso é para ser assim, eles podem fazer isso, mas o Banco Central estabelece qual que é essa porcentagem. Então, 20% reservas compulsórias, 20% dos depósitos vocês não podem emprestar. Os bancos talvez gostassem de alavancar mais, em vez de deixar só 20, deixar 10, deixar só 5. Fazendo isso, eles ganham mais, que eles emprestam esse dinheiro que não é deles, né? Eles ganham mais, mas correm o risco de, vai que um dia, por coincidência, por acaso, ou por algum choque, alguma incerteza, muitos dos depositantes aparecem lá para retirar o dinheiro e o banco não tem. Isso pode gerar uma crise que esse banco daí... tipicamente o Banco Central está de olho e o Banco Central pode emprestar. Ou um banco empresta para o outro. Mas pode gerar esse tipo de problema. Então, o Banco Central gosta de colocar uma porcentagem, uma taxa de reservas compulsórias mais segura, mais conservadora. Então, ele coloca algo como 30%, 40%. E aí o governo e fica vigiando aquilo. E o Banco Central usa aquilo ali como um instrumento, como uma alavanca para aumentar ou diminuir a oferta de moeda no dia a dia, dependendo do que for preciso. Se tem muita inflação, o Banco Central pode chegar e dizer, eu vou reduzir, aliás, aumentar o número a taxa de reservas compulsórias. Então, isso é uma coisa importante saber, desse instrumento, esse tipo de coisa que pode cair na prova. Tá. Aí o Banco Central faz várias outras coisas também, a gente viu durante as aulas, mas eu acho que é importante mesmo essa ideia de reservas compulsórias. Então, seguindo nisso, vamos ver do ponto de vista dos bancos, né? Como é que o sistema bancário leva à expansão de quantidade de moeda. Então, a gente viu isso naquela parte, a gente viu que tem essa ideia do multiplicador. Então, esse processo que eu acabei de escrever, do ponto de vista do Banco Central, do ponto de vista dos bancos, é isso. Então, que os bancos recebem depósitos, aí eles têm a obrigação de manter uma certa porcentagem, é justamente esse R aqui, a taxa de reservas compulsórias, que eu falei que o Banco Central determina, e aí o resto eles emprestam. E aquele dinheiro entra em circulação, parte é consumido, parte é poupado, e essa parte poupada acaba sendo depositada ou nesse banco ou em outros bancos, e essa sequência vai seguindo. Então, o mesmo dinheiro vai estar sendo depositado, ele é de outra pessoa, mas está sendo emprestado, que ele está multiplicando, como se fosse. E o quanto? Qual é o impacto disso? Bom, depende do R, depende dessa taxa de reservas compulsórias, e o tamanho do multiplicador está aqui. É justamente 1 sobre a taxa de reservas compulsórias. Então, se a taxa é 20%, se os bancos são obrigados a manterem 20% dos depósitos em caixa, pronto para serem devolvidos aos depositantes,
Então, o multiplicador é 5. O que quer dizer o quê? Quer dizer que R$ 1.000 depositados no banco acaba gerando 5 vezes, ou 5 mil reais de atividade na economia. Então, o Banco Central regula esses 20%, né? Se ele acha que está muita inflação vindo aí ele sobe de 20% para 40%. Acho que esse é o exemplo que está aqui. Ele subiu de 20% para 40%. Então, aqui a ideia, qual o impacto adicional de um estímulo monetário de uns 500 bilhões, 500 milhões. Então, o governo emitiu esse dinheiro, mas daí ele muda o R, muda a taxa compulsória. Então, qual é o impacto disso? Quer dizer, então, vamos fazer o impacto desses 500 milhões primeiro com uma taxa compulsória de 40% e depois uma de 20%. Então, qual que é o multiplicador? Quando é 40, é 1 sobre 0,4, então dá 2,5. Então, esses 500 que o governo emitiu, o governo emite 500, joga na economia, as pessoas recebem aquilo, poupam, gastam parte, depositam aquela parte poupada, aí os bancos pegam esse depósito, mantêm o R, emprestam o resto, aquele resto vai essa sequência várias vezes. Então, os 500 que o governo emitiu, quando o R é 40%, gera um impacto na economia de 1.250. Se o governo está preocupado com a inflação, ele está emitindo isso, mas está preocupado ou não está preocupado com a inflação, ele quer mais atividade econômica, ele diz assim, olha, além de emitir, vamos reduzir o R, deixa os bancos deixarem encaixado ali, deixarem em caixa, eles não precisam ficar com 40%, é só 20% que está bom. E aí, nesse caso, os bancos emprestam mais, e esses 500 têm um impacto de 5, que é 1 sobre 0,2. Então, o impacto adicional é a diferença entre esses dois, de 2.500 menos 1.250, o impacto seria o impacto só da mudança do R é 1.250. Ok. Um outro assunto que eu peguei aqui para essa revisão, na unidade 5, a parte sobre produção e crescimento econômico. Então, tem essa ideia de produtividade. Então, produtividade é importante para a economia. Ela é a causa próxima de por que alguns países ficam ricos, por que alguns crescem mais do que os outros, é a produtividade. Produtividade é uma relação entre insumos e produtos. Então, uma economia tem insumos, a gente pode classificar eles de maneira bem agregada, a gente classifica como terra, capital e trabalho. Então, tudo é o terra, o capital, o trabalho. E aí a economia pega esses insumos e transforma num produto. Se quiser, você pode, em vez de capital, você pode chamar de máquinas, tratores, dinheiro, arame farpado, parafusos, pregos, martelos. E terra é fertilidade, água, minerais, esse tipo de coisa, fauna, flora. E trabalho é engenheiros, arquitetos, trabalhadores, varredores, professores, etc. Você pode desagregar, mas, em todo caso, todos esses são insumos e uma economia tem uma certa quantidade, uma dotação desses insumos e com esses insumos ele faz produto. Peraí, então, o Davi está com essa pergunta, desculpa, eu não vi aqui. Se você reduz a taxa compulsória, você aumenta a moeda em circulação? Então, sim, eu já volto para a produtividade, vamos ver isso aqui. Se você reduz a taxa compulsória, está aqui o R. Então, bom, na fórmula, se você reduz, você vai ver que o multiplicador vai aumentar, porque está no denominador. Então, reduz. Se em vez de 20% você reduz para 10%, então 1 sobre 0,1 é 10. Mas a lógica, talvez, melhor a gente ver assim, imagine que você é um banqueiro, então você é um banco.
você recebeu 100 milhões de reais depositados e você diz, eu tô louco para pegar 100 milhões de reais e emprestar isso, porque daí eu vou ganhar juros. Mas aí você lembra, não, mas o Banco Central quer que eu guarde parte, porque os depositantes podem vir amanhã, nos dias seguintes, pegar isso de volta. Mas então, quanto que eu vou deixar em caixa, quanto que eu vou emprestar? Aí você diz, eu quero deixar o mínimo que eu puder em caixa, porque eu vou ganhar dinheiro emprestando esse dinheiro que está depositado no meu banco. É isso que eu faço, eu sou um banco. Então, o mais que você reduzir essa quantidade, o mais que você vai emprestar, e você emprestando esse dinheiro na economia, o mais que vai gerar atividade econômica. Então, essa que é a lógica disso aí. Então, os bancos não gostam de um R alto, né? Os bancos gostam... O jeito que, quando você lê isso no jornal, eles falam muito assim, os bancos estão alavancados. Alavancados. O que quer dizer alavancados? Eu sempre ficava pensando, alavancado quer dizer isso, que o banco recebeu depósitos e ele emprestou muito desses depósitos. Então, lembra, ele está devendo esse dinheiro para os depositantes, mas ele emprestou o dinheiro dos depositantes para outros. Ele pode fazer isso é legal, para bancos fazer isso, mas ele tem que poder pagar de volta isso. Ele está muito alavancado, ele corre o risco de, quando os depositantes chegarem, ele não ter esse dinheiro ainda. Então, voltando aqui, produtividade. Então, produtividade é isso, essa eficácia do esforço produtivo. Tem países que são muito produtivos, com uma certa quantidade de terra, capital e trabalho, eles conseguem produzir várias coisas. Então, essas coisas ficam baratas, tem muita oferta delas, elas estão disponíveis para a população. E tem outros países com os mesmos insumos, produzem menos. Então, esses países vão ser mais pobres, tem menos essas coisas, as coisas vão ser mais caras. O outro jeito, o melhor jeito de pensar ainda é o mesmo país. A gente gostaria que a produtividade de um país aumentasse. Então, o país tem basicamente os mesmos insumos ao longo do tempo e a gente gostaria que ele estivesse usando aqueles insumos com máxima produtividade para gerar mais insumos e daí com aqueles mais produtos que produzem mais insumos e etc. Então, produtividade é uma causa próxima de crescimento econômico. Então, os insumos, a gente agrega assim, terra, em vez de terra, eu podia falar recursos naturais. Trabalho, não, capital, tanto financeiro como em máquinas, trabalho e terra. Então, aqui outro jeito de falar, capital físico, capital humano, recursos tecnológicos, capital natural, recursos naturais e conhecimento tecnológico, tecnologia, know-how, essas coisas, é um outro insumo, mas é um insumo diferente um pouco, que ele multiplica os outros. Com diferentes tecnologias, você consegue fazer mais uso do capital físico, capital humano, capital natural. Tá. Aqui, esse é um tema que eu separei. Deixa eu ver. Tá, eu acho que eu sabotei isso aqui. Bom, para revisão, se cair na prova alguma coisa sobre poupança, como é que você parte da equação aqui do PIB, dessa nossa definição, o que é o PIB pela ótica do dispêndio, ótica dos gastos? O PIB é simplesmente tudo que foi consumido, tudo que foi investido, tudo que o governo consumiu, tudo que foi exportado, menos o que foi importado. E aí você tem o que foi gasto em um ano numa economia, e a soma disso é o PIB. Então, vamos se livrar do X e o M aqui. Assim, essa é uma economia fechada, não tem exportação nem importação. Só para simplificar, porque isso é introdução à economia. Então, sobra Y igual a consumo das pessoas e das firmas, consumo dos investidores e consumo do governo. Rearranje essa equação, passa o I para o outro lado,
ou passa o C e o G para o outro lado, dá isso aqui, investimento igual a isso aqui. O que é isso? É a renda das pessoas, a renda total da economia, menos o que menos o que as pessoas e firmas consomem e menos o que o governo consome. Então, renda menos consumo é poupança. Por isso que a gente fala da identidade entre investimento e poupança, que é exatamente o que a gente estava vendo antes no fundo de mercados emprestáveis. Poupança é a oferta de dinheiro, de empréstimos, e investimento é demanda por empréstimos. Os investidores demandam empréstimos para investir. E aí, só para separar poupança nos dois tipos de poupança, pega essa equação aqui, subtrai os impostos do total aqui e soma os impostos aqui. Então, menos T mais T. Então, não mudou nada na equação. A equação continua válida, mas ela permite a gente ver aqui o que é impostos. Impostos as pessoas consomem, né? É como se fosse consumo. Você recebe sua renda, você paga seus impostos e só aí que você pode consumir. Então, tendo os impostos aqui fica mais correto. É o seu gasto, é a poupança depois de pagar impostos. É renda menos impostos, menos o que você consome. E o governo pega esses impostos, ele recebe, quem recebe é o governo, e os gastos do governo saem desses impostos. Então, o governo recebe T, ele gasta parte dessa arrecadação, e o que ele não gastou, a gente chama de poupança pública. Claro que pode ser que o G seja maior do que o T, e no Brasil muitas vezes é. O governo gasta mais do que ele arrecada, como a gente acabou de ver também no exemplo de déficit público. E se ele gasta mais do que arrecada, a poupança é negativa. O governo está tendo que pegar esse dinheiro emprestado em algum lugar, ou do exterior, ou do mercado. Em todo caso, a poupança total é a poupança privada. Privada quer dizer pessoas, firmas, mercado em geral, e a poupança pública é a poupança do governo. E é isso que vira investimento. Isso aqui não é o tema aqui, mas a gente falou muito sobre isso, que um dos grandes problemas do Brasil é que o Brasil tem pouca poupança. O Brasil precisa de muito investimento. O Brasil é um país grande, cheio de oportunidades, cheio de bons investimentos e projetos para serem feitos. Para isso, precisa de financiamento, ou seja, precisa de poupanças. Só que a poupança privada é baixa e a poupança pública é baixa. Por isso, talvez, seja que o investimento no Brasil é baixo. Isso é um grande problema. Isso quer dizer que a economia está aquém do seu potencial, especialmente para gente como vocês, que vão estar no mercado de trabalho daqui a 3, 4 anos. Isso é particularmente perverso, porque se tivesse essas poupanças, investimento ia ocorrer e havia uma demanda maior por gente treinada, por capital humano com diploma universitário, por exemplo, e ter empregos para vocês. Se não tiver investimento, vai ter menos empregos. Então, só outro tema que também não está aqui, mas é importante. Então, se o setor privado poupa pouco e o governo poupa pouco, até despoupa, da onde que vem muito dessa poupança? Poupança externa. Pessoas no exterior que poupam, que não consomem toda a sua renda e resolvem investir no Brasil. Então, é investimento direto estrangeiro, criando capacidade produtiva aqui, fábricas, fazendas, etc., estradas, armazéns, ou via mercado acionário. Esse dinheiro vem e investe no Bovespa para empresas brasileiras, por exemplo. Um outro área nessa revisão que eu separei aqui seria a ideia de
toda a unidade de inflação. A gente viu lá no começo desse módulo. Então, teorias de inflação, a gente viu que o Brasil tem um histórico muito grande de inflação. A gente conseguiu, depois de muito tempo, na verdade, depois de séculos, especialmente um século altamente inflacionário, mas com um pico hiperinflacionário na década de 80, começo da década de 90, e o Brasil conseguiu finalmente tirar aquilo ali. E desde 94 até hoje, a inflação tem estado controlada. Isso tem sido muito importante, com efeitos redistributivos muito grandes. Quando a inflação está alta, os pobres são os que mais sofrem, mas todo mundo sofre. Então, o fato dos últimos 20, 25 anos não terem tido tanta inflação permitiu o país ir para frente de várias formas. E a gente quer entender um pouco, então, isso aqui. Dessa época que o Brasil tinha tanta inflação e hiperinflação, daí era muito estudado, então, a ideia de inflação e tem muitas controvérsias, até hoje tem muitas controvérsias sobre isso. E, então, aqui estão 3 teorias de inflação que havia na época. A inflação de demanda é a principal, é a mais ortodoxa, a mais mainstream, mas aí surgiram, mesmo usando esse diagnóstico, não se conseguiu resolver o problema da inflação, surgiram outros diagnósticos também que captam outros aspectos. E esse terceiro é só uma visão mais histórica. Esse terceiro não, esse é 4. Então, o que é a inflação de demanda? A principal teoria de inflação é que inflação acontece quando o governo emite muito dinheiro. Então, a gente falou hoje mesmo sobre o governo estar sempre pressionado para ofertar mais serviços, mais transferências, mais incentivos, resolver problemas da economia. Gastos, sempre tem pressão sobre gastos do governo. E governos são pressionados para atender isso aqui. Eles querem atender aquilo ali para ficarem populares, para ficarem no poder, para ganharem eleições. Então, existe muita pressão para o governo aumentar a expansão monetária, emitir dinheiro de várias formas, seja reduzindo o R, que a gente acabou de ver, seja emitindo dinheiro, seja baixando juros, várias outras formas que o governo tem de fazer isso. E isso, então, sobre essa teoria, essa é a causa do século inflacionário que o Brasil teve. Eram governos indisciplinados, instituições fracas que não regulavam isso, e isso gerava o governo aumentava a oferta de dinheiro, isso ia parar na mão das pessoas na economia, as pessoas iam gastar aquilo, comprar bens, como a quantidade de dinheiro aumentou, a quantidade de bens não aumentou, então tem mais demanda. Como é que você fecha essa equação? O único jeito é o valor do dinheiro cai. Isso que é inflação. Então, com mais moeda em circulação, leva-se a inflação. E aí, qual que é a solução? A solução para isso é o governo controlar a oferta monetária. Só que é mais fácil falar do que fazer, e só é com o Plano Real que finalmente conseguiram fazer isso. Aqui está em termos gráficos. Então, mais uma vez, um mercado, só que essa vez o mercado é a economia como um todo e é um mercado de moeda. Não, desculpa, vamos... aqui não é um mercado de moeda, não. Aqui seriam os fundos emprestados. Aqui é o mercado de bens. Pensa que são todos os bens juntos, um bem agregado. Isso aqui é então, a quantidade de bens. Então, existe uma demanda por bens, existe uma oferta por bens, e isso dá o preço, como se fosse o preço médio desses bens. E aí, se o governo chegar e aumentar a oferta de moeda, então ele está aumentando, está jogando dinheiro na economia, isso está indo parar na mão das pessoas. Então, é como se a renda das pessoas aumentasse, e aí isso desloca a curva de demanda para a direita. A curva da demanda deslocando para a direita, o novo equilíbrio é atingido aqui, P2, Q2, e esse aumento dos preços aqui é inflação. Não é que houve realmente
algo estrutural mudou, é só inflação. Então, essa é a teoria da demanda. E aí, esse é um aspecto importante. Se diz assim, mas quanto a inflação vem, dado um certo aumento da oferta, da expansão monetária, uma certa expansão monetária, sei lá, de 10%, alguma coisa assim, quanto a inflação vai gerar? E aí a resposta, como quase tudo em economia, lembra-se, costa o queixo diz, depende das elasticidades, da inclinação das curvas. Se a oferta for muito elástica, o que quer dizer elástica? Quer dizer que com um pequeno aumento de preço, a oferta de bens aumenta muito, então não vai ter muita inflação, porque daí aumentou a oferta monetária, as pessoas têm mais dinheiro, as pessoas estão demandando mais, mas aí a oferta responde. E aí então não vai ter muito aumento de preço. Mas se ela for inelástica, e aqui eu desenhei uma oferta inelástica, ela é muito vertical, quer dizer, muito insensível a preços. Os preços podem aumentar bastante, que a quantidade varia muito pouco. Então, pensa assim só intuitivamente, o que quer dizer uma oferta inelástica? Quer dizer, se de repente a renda aumentou e as pessoas querem mais bens, essa oferta, esse país não é capaz de repente, aumentar a quantidade de bens produzidos rapidamente. Como é que ele faria isso? Ele faria as fábricas que estavam ociosas iam produzir mais, iam botar mais um turno de madrugada produzindo, iam expandir diversos negócios rapidamente, contratar mais gente. Uma economia que consiga fazer isso rapidamente teria uma oferta mais elástica, ela responde rapidamente. E aí não gera um aumento de preço tão grande, não gera uma inflação tão grande. Uma economia que já está operando com toda a sua capacidade, que não tem muito espaço de manobra para aumentar rapidamente, contratar pessoas, não tem pessoas que não estão empregadas, pessoas qualificadas, então o único jeito é aumentar salários para atrair essas pessoas e tudo isso gera inflação. A segunda teoria, a outra é a inflação de custos. Essa é uma teoria alternativa, é dizer assim, a causa principal da inflação não é a emissão monetária, a causa é que questões de oferta, para aumentar a oferta, você precisa tem diversos empecilhos. Falta mão de obra treinada, tem corrupção, tem muita burocracia, os impostos são altos, tem buraco nas ruas, os portos não funcionam bem, a internet cai, a eletricidade é ruim. Então, produzir é difícil. E os meus custos são muito maiores do que uma empresa igual em outro lugar. Uma empresa igual na Europa teria boa eletricidade, boa mão de obra, não tem impostos, o judiciário funciona rápido e certeiro, então eles teriam custos menores. E a ideia é que seriam esses custos de produção que aumentam os preços, geram inflação. Essa teoria tem épocas em que ela claramente funcionou, na década de 70, ela não funcionou, ela era operativa, era ela que realmente causava inflação, que na década de 70 teve o choque de petróleo, o preço do petróleo subiu por razões externas, e os juros subiram também, porque o mercado financeiro internacional, os juros subiram. Então, quem produzia no Brasil, que usava petróleo e precisava pegar dinheiro emprestado, ou seja, quase todo mundo que produz, viu seus custos aumentarem muito, aí eles tiveram que aumentar os preços também. E eles aumentando os preços, muitas vezes o que eles produzem é insumo para o outro, então os insumos então começou uma espiral de aumentar o preço. Mas, fora isso, em outras épocas, essa inflação de custos talvez não seja tão influente. Então, a ideia principal é que a inflação de demanda geralmente é a principal questão, além, é claro, da ideia de expectativas, que tem assim, as pessoas achando que a gente está num momento muito incerto hoje em dia no mundo, pandemia e crises e populismo e problemas políticos e China, etc. Então, isso, às vezes, as expectativas, às vezes não tem pressão nenhuma sobre
oferta e demanda, mas as pessoas estão preocupadas e acham que vai ter inflação, e às vezes, por fazer isso, eles sobem seus preços preventivamente, e aí isso vira uma profecia autorrealizável e realmente gera inflação. E, bom, deixa eu ver a terceira aqui. A terceira é a inflação inercial. Aqui essa é uma teoria surgiu lá, especialmente na época da hiperinflação, quando perceberam que não importava o que se fizesse no Brasil com planos econômicos, a inflação continuava. Então, a ideia, e o Brasil tinha correção monetária. Correção monetária é que é uma cláusula, qualquer contrato, assim, o seu salário, o seu aluguel, os próprios preços de bens, você vai comprar um apartamento, todos os preços, eles eram reajustados, corrigidos monetariamente, por isso correção monetária, automaticamente pela inflação passada. Então, o IBGE chegava e falava assim, no final do mês, falava, a inflação desse mês foi 20%, aí todo mundo já pegava os seus preços e aumentava 20% automaticamente. Se todo mundo fizesse exatamente isso toda vez, os preços relativos iam ficar iguais, o preço nominal ia subir e não ia ter problema nenhum. Os números iam ficando maiores, mas isso não ia ter impacto nenhum. O problema é que não é todos os bens ao mesmo tempo. Em particular, o seu salário não sobe tão rápido quanto os seus outros gastos. Então, correção monetária gerava o problema da correção monetária é que gerava essa inércia. A inflação não parava nunca. A inflação passada era automaticamente repassada para os preços e garantia que a inflação não ia cair. Tirava um pouquinho da distorção da inflação, mas empurrava a inflação passada para o futuro. Por isso que vários planos, o que eles fizeram foi ter uma tentativa assim, de congelar preços, de fazer um choque que acabava com essa inércia e vinha com uma outra inércia parada. Então, é uma teoria... tem um pouquinho disso, inclusive o Plano Real aboliu correção monetária no Brasil, fora umas poucas exceções, não tem correção monetária hoje e é proibido, você não pode fazer contratos que tenham isso. Automático, claro que você pode dizer assim, depois de 3 anos a gente negocia outro contrato, de aluguel, por exemplo, e aí você reajusta, mas não pode ter um reajuste automático. Ok, outra coisa que pode cair na prova, que é bom vocês darem uma revisada, é toda aquela parte de visão keynesiana, visão clássica versus visão keynesiana, de macroeconomia. Deixa eu... Bom, a visão clássica não está aqui, mas a visão clássica é basicamente isso que a gente está acostumado com oferta e demanda. E essa visão agora está olhando a macroeconomia, está olhando a economia como um todo. Então, a visão clássica diz assim, se vier uma crise, e uma economia sempre vem crises ou recessões e até depressões, é natural que aconteça isso, mas não precisa fazer nada, o governo não precisa fazer nada, porque com uma crise os preços caem, o preço dos salários cai, o preço dos bens cai, o preço do dinheiro, do empréstimo, e, claro, isso vai gerar vai gerar falta de atividade, desemprego, dor, sofrimento temporário, mas não precisa fazer nada, porque a própria economia resolve. Como que ela resolve? Bom, se todos os bens estão baratos, o trabalho está barato, o dinheiro, o crédito, tudo está barato, alguns empresários vão chegar a dizer, esse é o melhor momento para investir. Eu vou contratar pessoas agora que está barato, vou fazer uma fábrica nova, vou expandir minha fábrica nova, comprar máquinas, comprar equipamentos agora que os preços estão baratos. E, ao fazerem isso, eles vão gerar atividade econômica, empregos, vão pagar salários, e isso vai aquecer a economia e levar a economia de volta. Então, a própria economia, só uma questão de tempo, a própria economia reagindo aos preços em queda, iriam resolver o problema. Essa visão clássica, mas durante o século, desde Adam Smith, em 1770, até 1930, era a visão dominante, essa visão por isso chama de a visão clássica, mas aí em 1929, 1930, 31, 32, 33, todo começo da década de 30, teve a Grande Depressão, foi uma Grande Depressão em que essa correção automática não ocorreu.
veio a Grande Depressão e ela ficou, ela perdurou. E aí surge a visão keynesiana, que quem escreve o livro dele, e a visão dele é o seguinte, é que, embora os preços caiam, pode haver os empresários e as pessoas, as firmas, elas podem estar desanimadas, elas podem estar com baixas expectativas, é o que ele chama de espíritos animais, os espíritos animais estão subjugados, e aí eles optam por não investir ainda. Eles dizem, é um momento de incerteza, eu não quero investir, não vou começar um negócio novo, é muito arriscado fazer isso. Ou então os preços não caem o suficiente. Tem leis, por exemplo, leis de salário mínimo, não permitem os preços caírem. Então, o mecanismo clássico da economia se corrigindo, autocorrigindo, não iriam operar. E aí a solução keynesiana para isso é o governo tem que dar um choque. O governo tem que criar essa demanda agregada. Então, o governo tem que meio que jogar dinheiro na economia, criar dinheiro, criar projetos para injetar dinheiro na economia, mesmo com o risco de gerar inflação, gerar dívida. Nesse momento, pela visão keynesiana, é o que precisa fazer, e aí a economia vai voltar à atividade. Isso foi o que foi feito nos Estados Unidos e em vários outros países. Essa solução keynesiana funcionou, e isso dominou durante muito tempo, até a década de 70, essa era a visão dominante, quando outros problemas aconteceram com a economia, e desde então, até hoje, existem keynesianos e clássicos, e novos keynesianos, e neo-keynesianos, e neoclássicos, e tudo ficou muito mais complicado desde a década de 70. Mas nesse período que a gente falou, essa que era o embate keynesianos e a visão clássica. Um dos pontos importantes aqui nessa coisa keynesiana é o multiplicador. O multiplicador não é aquele mesmo multiplicador que a gente acabou de ver, mas é um multiplicador que diz o seguinte: se o governo, se está no meio de uma depressão e o governo diz, vamos fazer uma política keynesiana, vamos injetar dinheiro, vamos imprimir dinheiro, ou usar algum outro instrumento para botar dinheiro na economia, qual que é o impacto? Qual que é o multiplicador? Se o governo botar R$1 bilhão na economia, aquilo vai gerar quanto de atividade econômica? 1 bilhão? Ou vai ser multiplicado? Então, o fato é que vai ser multiplicado. Ele tem, porque o governo põe 1 bilhão na mão das pessoas, das fábricas, dos grupos, das firmas. Essas pessoas vão gastar, vão contratar, e esses gastos viram renda de outras pessoas que vão gastar também, que virar renda de outras pessoas que vão gastar. Então, tem todo esse processo multiplicativo. E o tamanho do multiplicador é um debate muito grande. Porque se o multiplicador for pequeno num país, aí muita gente vai dizer assim, lá nos Estados Unidos, na Europa, pode valer a pena fazer uma política keynesiana no meio de uma depressão, de uma recessão, porque lá o multiplicador é grande. Mas aqui no Brasil, alguém poderia dizer, algumas pessoas falam, esse multiplicador é pequeno. Então o governo vai injetar 1 bilhão, mas isso só vai ter um impacto de 1 bilhão, é um remédio que não tem muito impacto nas nossas circunstâncias. E esse é um debate muito grande, é meio ideológico e tudo. E qual que é o tamanho do multiplicador? Um jeito de medir isso aqui essa é a propensão marginal a consumir. Ou seja, o que quer dizer isso? Quando uma pessoa recebe R$1, ela consome parte e poupa parte. Mas qual que é a porcentagem que ele consome? 90%? Tipicamente, as pessoas gastam a maioria da sua renda, né? Você tem que gastar, não tem opção. Ou você não tem disciplina também. Então, tem muita gente que gasta tudo. Eu recebo R$1, gasto R$1. Mas tem gente que poupa. Então, eu vou poupar 10%, poupar 20%. Na China, por exemplo, a poupança era 40% da economia uma época. Então, o maior que for a propensão marginal a consumir, o maior que vai ser o multiplicador. Por quê? Se aqui, o maior que for C,
é negativo, então o menor que vai ser o denominador, e o menor que for o denominador, o maior que é a fração como um todo. Então, um outro jeito de fazer isso é pensar 1 menos propensão marginal a consumir, propensão marginal a poupar. Se eu poupo 90%, se eu consumo 90%, eu poupo 10%. Então, o maior que for a poupança, o menor que é o multiplicador. Isso é meio irônico, né? Porque geralmente a gente fala assim, poupança é uma coisa boa, do ponto de vista individual mas para uma economia no meio de uma depressão, se todo mundo está poupando, é ruim. Esse é o paradoxo da poupança, que poupança normalmente é bom, mas no meio de uma depressão, se todo mundo poupar, as políticas do governo podem não funcionar para aquecer a economia. Então, por exemplo, em 2008, o Obama fez um pacote de 800 bilhões, estímulo fiscal, essencialmente está injetando aquilo na economia, e depois veio muito mais, e ainda muitas pessoas criticaram ele, dizendo que ele fez pouco, que tinha que fazer mais. Em todo caso, qual é o impacto desses 80 bilhões naquele momento do tempo? Bom, depende do multiplicador. Se o multiplicador for 2, então o impacto seria de 1 trilhão e 600. Mas será que é 2? Será que é 3? Geralmente é por aí, né? O número assim, entre 1 e 10, 1 e 5, mais ou menos. Tá, eu não vou ler isso aqui, mas aqui tem toda a descrição da diferença entre os clássicos e keynesianos. Isso é o tipo de coisa que pode cair na prova, que já caiu em provas passadas, então é bom você ter uma visão boa disso. E um ponto importante nisso é a ideia da curva de Phillips. A curva de Phillips é uma curva negativamente inclinada que relaciona inflação e desemprego. E a ideia aqui é que tem muito a ver com essa ideia keynesiana, que um país tem que meio que escolher, tem duas coisas que um país não quer. Você não quer desemprego e você não quer inflação. Então, você queria estar por aqui. Mas você não pode, você tem que estar em algum lugar na curva, na sua curva. A característica da economia é que determina que existe essa curva, e aí, dependendo do que o governo fizer, do que estiver acontecendo na economia mundial, você vai estar em algum lugar na curva. Então, talvez você queira estar aqui, um lugar aqui intermediário, iria ter uma taxa de desemprego relativamente pequena, inflação relativamente pequena, ou países como o Brasil, que sofreram muito com inflação, talvez, assim, a gente não pode, quem já sofreu com inflação pode ter recaída, então vamos ficar em algum lugar aqui. A gente aceita um desemprego maior, com todos os seus custos sociais, mas pelo menos a gente garante que não tem inflação. E, então, a curva de Phillips tem essa curva negativamente inclinada, e a gente viu, quando a gente viu isso, que a curva de Phillips, nesse período até 1970, mais ou menos, ela explicava bem a economia dos Estados Unidos, a economia mundial, mas a partir de então, não. E se você calcular a curva de Phillips hoje em dia, de qualquer país, não necessariamente ela é negativamente inclinada. Às vezes nem dá uma curva muito clara. Quer dizer que a economia ficou mais complicada e tem muitas outras coisas acontecendo. Mas se alguém perguntar de curva de Phillips, essa aqui é a ideia. Outra coisa que talvez seja bom você ver é a estrutura do balanço de pagamentos. Então, isso aí pode cair, sempre tem algumas perguntas sobre isso, e tem meio que decorar isso aqui. Vejam, assistam às aulas dos monitores essa semana, e eles devem fazer exemplos de perguntas de balanço de pagamentos. É claro que você não vai dominar a ideia de balanço de pagamentos, totalmente saber os detalhezinhos, mas tem que saber essa estrutura geral, que tem transações correntes de um lado e conta capital financeira do outro. Que tipo de coisas caem aqui embaixo, que tipo de coisas caem aqui embaixo. E conseguir classificar, aquele tipo de pergunta onde vem uma lista de entradas no balanço de pagamento e você meio que conseguir calcular o saldo final. Geralmente é bem simplificado isso e dá para fazer. Tem uma noção de regimes cambiais fixos
taxa flexível, taxa fixa. Então, aqui são regras que o governo tem, que o Banco Central coloca para como é que funciona o câmbio. Uma taxa flexível, você deixa livre. As pessoas demandam e ofertam dólar, moeda estrangeira, dólar, e o taxa de câmbio é seja lá o que der, entre oferta e demanda. Mas, muitas vezes, e é o correto é fazer isso, a gente sabe que é bom não mexer com preços trazem informações que desencadeiam um monte de reações na economia que, muitas vezes, autocorrigem desequilíbrios. Então, é melhor não mexer muito. Mas, às vezes, o governo, quando acontecem choques muito grandes, incertezas, aí tem uma demanda muito grande por dólar, por moeda estrangeira, e a taxa de câmbio sobe muito, desvaloriza muito a moeda nacional, o real, aí o governo pode optar por interferir. Então, o caso extremo disso é quando o governo declara uma taxa fixa, diz, o preço do dólar vai ser esse e pronto. Para sempre não, mas até eu mudar essa regra. A gente viu que entre 94 e 99 o Brasil teve uma taxa de câmbio fixa, mais ou menos R$1 por dólar. E o governo, como é que o governo faz? Ele não é uma lei que ele diz, é uma lei que só pode comprar a esse preço. Esse tipo de lei a gente sabe que não funciona, as pessoas burlam isso, tem mercados paralelos, etc. O jeito que o governo faz isso é que ele vende aquela taxa de câmbio. O governo, a gente viu que tem reservas internacionais muito grandes, e diz assim, eu vendo, hoje o dólar está 5,60 mais ou menos, o governo pode dizer, eu vendo a 4. Pronto. Quem quiser passa no Banco Central e compra a 4. E aí, claro que o mercado não vai comprar dos outros vendedores do mercado, dos exportadores, das casas de câmbio, dos bancos que estão vendendo a 5,60, vamos comprar do governo, que vende a 4, é mais barato. E aí, quando as pessoas deixam de comprar desses outros vendedores, os outros vendedores dizem, bom, é bom a gente abaixar para 4 também, porque senão a gente não vai conseguir vender. Então, é isso que é uma taxa de câmbio fixa. Às vezes justifica fazer isso, mas em geral é uma má ideia você fixar preços. Isso é uma coisa que o Brasil já aprendeu. E às vezes tem intermediária quando o governo faz uma mistura dessas duas. Diz, olha, enquanto a taxa de câmbio tiver entre 6 e abaixo de 6 e acima de 3, eu não vou intervir. Mas se passar de 6 e cair abaixo de 3, aí eu vou intervir comprando ou vendendo. Então, esse seria um regime intermediário. E você pode ver isso com oferta e demanda, fazer os gráficos de oferta e demanda, a gente viu isso aqui. A taxa de câmbio fixa é assim. A taxa de câmbio, aqui está a demanda, a oferta por moeda estrangeira, a taxa de câmbio de equilíbrio. Por alguma razão, o governo achou ruim, está muito caro o dólar, ele tenta fixar a um preço mais barato. Então, tem muita demanda a esse preço barato, todo mundo quer ir para Disney, como dizem, né, critico o Paulo Guedes por ter falado isso, e pouca gente quer vender os dólares. Os exportadores estão vendendo soja para a China, mas depois não querem vender o dólar porque está muito barato, vamos guardar isso. Então, tem esse excesso de oferta aqui. Isso aqui é artificial. O governo pode dizer, eu vou vender a esse preço, mas aí o governo está vendendo barato algo e o governo está perdendo com isso. Para fazer essa política cambial, ele está perdendo. Tipicamente, ele não vai fazer isso por muito tempo e, eventualmente, ele vai deixar flutuar, é o jeito que a gente fala, parar de vender esse preço e aí o preço volta para o preço de equilíbrio. Tá. Vou pular essa parte aqui toda. E aí a última coisa que eu coloquei aqui foi nessa revisão, vou acabar agora, parte de desenvolvimento econômico, índice de Gini, vale a pena você dar uma olhada nisso, é uma boa pergunta de prova, sempre cai. Isso caiu no nosso último controle, sexta-feira, então vocês devem estar sabendo. Então, é um índice que mede desigualdade econômica, é muito usado, está sempre nos jornais. 0 é igualdade total, 1 é desigualdade total.
A gente viu como é que calcula com a curva de Lorenz. Você enfileira aqui toda a população, do mais pobre para o mais rico, então está aqui enfileirada. E aí você calcula, você pega qualquer ponto e diz assim, as pessoas mais pobres do que esse ponto. Então, os 10% mais pobres têm quanto da renda? Os 20% mais pobres têm quanto da renda? Os 100% mais pobres, que são todo mundo, tem 100% da renda. Então, está aqui, e 0% mais pobres tem 0% da renda. Mas, o resto, se tiver alguma desigualdade, esses valores vão se deslocar da linha de igualdade absoluta. Aqui, se os 10% mais pobres têm 10% da renda, os 20% mais pobres têm 20% da renda, os 70% mais pobres têm 70% da renda, etc., você estaria nessa linha de igualdade total. Nenhuma sociedade é assim. Toda sociedade tem alguma desigualdade, então, se é o mais barrigudo, do jeito que eu falei isso aqui, é o mais abaulado, o mais barrigudo, essa linha vermelha, quer dizer que os pobres têm menos do que a sua porcentagem correspondente, e aí os ricos têm mais. Então, essa medida A, qual que é a proporção desse triângulo aqui, que é essa medida de desigualdade? Isso é o índice de Gini. Se for zero, esse A for zero, o vermelho está exatamente em cima de igualdade, e aí a igualdade total, e aí o maior que for, o mais próximo, se está saindo de zero, indo na direção 1. O Brasil tem um índice de Gini mais ou menos 0,5, 0,6. A Noruega tem o 0,25. Então, isso mostra para você que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. E, finalmente, tem índice de desenvolvimento humano. Às vezes cai em prova isso. Aqui é uma reação contra ligar só para PIB. Economistas têm já muito para PIB. E muita gente criticou, falou, o PIB é importante, renda é importante, mas tem outras coisas importantes também, educação e saúde. Então, Nações Unidas e outros fizeram esse índice, tem renda, mas tem também uma medida de educação e medida de saúde. E aí você classifica os países por IDH, aqui estão os IDHs, Noruega, como sempre, lá em cima, o IDH bem próximo a 1, e o Brasil, um IDH relativamente baixo. Não tão baixo, mas bastante. No ranking 73, isso em 2010. Embora eu mostrei aqui o DF bem mais alto do que o resto do Brasil. Então, quando eu falo assim, vocês em Brasília vivem numa bolha, não sei o quê, talvez seja um pouco verdade. Então é isso. Bom, essas revisões, a gente nunca sabe o que vai cair na prova. Eu não sei o que vai cair na prova, quem prepara a prova são os monitores. Eu mandei várias perguntas, e, aliás, o que vai acontecer, como na primeira prova, vai ser sorteado, né? 2 pessoas não vão receber as mesmas perguntas. Então, não dá para saber exatamente o que cobrir numa revisão dessas, mas essa é a revisão que eu fiz, espero que ajude. E os monitores têm as aulas deles, eu acho que realmente vale a pena fazer aqui. Então, com isso, eu acabo aqui e só daí me resta desejar boa sorte para vocês. Então, se tem alguma pergunta, alguma questão a mais? Então, tá bom. Então, é isso. Boa sorte com a prova.